A história de Jesus foi, ao longo dos séculos, envolta em camadas de interpretação, devoção, medo e interesse. Mas por trás de tudo isso, existe uma essência que raramente é compreendida em sua profundidade. Jesus não veio para ser adorado, veio para despertar. Sua missão não era criar dependência espiritual, mas dissolvê-la. No entanto, o que era um chamado à consciência acabou sendo convertido em mais um pilar do arquétipo do Salvador externo. Jesus nunca se apresentou como um intermediário exclusivo entre o homem e o divino. Pelo contrário, suas palavras constantemente apontavam para uma verdade desconfortável. O reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de vós. Mas essa mensagem é perigosa para a mente imatura, porque se o reino de Deus está dentro, então não há mais para onde fugir, não há mais quem culpar, não há mais quem esperar. Isso exige responsabilidade, e responsabilidade assusta mais do que o sofrimento. Existe uma afirmação de Jesus que, se realmente compreendida, destruiria completamente o arquétipo do Salvador externo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Essa não é uma frase simbólica ou motivacional. É uma ruptura. Se apenas ele pudesse, ele seria uma exceção divina. Mas ao afirmar que outros também fariam, ele se coloca como referência, não como exclusividade. O que ele revela é simples e profundo. Ele não era o único. Ele era o primeiro a demonstrar. Isso significa que o que nele estava desperto existe em potencial naqueles que creem. Essa afirmação muda completamente a forma de enxergar a espiritualidade. Ela tira o foco da admiração e coloca no campo da transformação. Porque não basta reconhecer o que foi feito. É necessário compreender de onde aquilo surgiu. As obras não são o ponto central. Elas são consequência. Consequência de um estado interno alinhado, de uma consciência desperta, de uma conexão viva com o divino. Curar, transformar, compreender profundamente o ser humano, agir sem medo, amar sem apego, tudo isso não são feitos isolados, mas expressões naturais de um nível de consciência. Quando ele diz que outros fariam as mesmas obras, ele está apontando para esse estado. Não está ensinando imitação. Está revelando possibilidade. A parte muitas vezes ignorada dessa fala é justamente "e fará maiores do que estas". Isso quebra completamente a ideia de limitação espiritual. Não porque o homem se torna maior por si mesmo, mas porque o fluxo do divino não é limitado a um único momento ou a uma única manifestação. Existe continuidade, existe expansão, existe aprofundamento. Isso significa que a consciência não é estática. Ela evolui, se amplia, se manifesta de formas cada vez mais profundas, à medida que o ser humano se torna mais consciente de si e menos dominado por suas próprias ilusões. Isso também implica algo desconfortável. Se existe potencial, então existe responsabilidade pelo não uso desse potencial. A humanidade ouviu essa mensagem, mas muitas vezes fez o oposto. Ao invés de assumir, eu também posso, pela fé, preferiu acreditar, só ele pode, porque isso mantém o conforto da dependência.
Porque isenta da responsabilidade de transformação. Porque permite continuar vivendo da mesma forma, sem confronto interno real. Assim, a frase que libertava virou apenas uma citação bonita, sem aplicação prática. Algo para ser repetido, mas não vivido. Algo para ser admirado, mas não integrado. E isso revela um padrão profundo da mente humana. Ela prefere venerar o extraordinário do lado de fora do que despertar o potencial que existe dentro. Porque despertar exige ruptura. Ruptura de padrões, de crenças, de identidades construídas. Ruptura da zona de conforto emocional. Ruptura da necessidade de controle. Essas afirmações carregam um peso inevitável. Se ele fez, se outros também fariam, se existe um caminho acessível, então não existe mais desculpa. Não é falta de caminho, não é falta de acesso, não é falta de verdade. É resistência. Resistência em olhar para dentro. Resistência em assumir a própria sombra. Resistência em abandonar a necessidade de ser conduzido o tempo todo. E encarar isso exige maturidade. O ponto central permanece. Jesus não veio apenas para ser reconhecido como Salvador, mas para revelar um caminho vivo de transformação. Um caminho que não é externo. Não é baseado em rituais vazios. Não depende de validação social. É interno, silencioso, profundo. Mas um espelho verdadeiro não consola. Ele revela. E, olha, quando alguém se vê com clareza, não há mais narrativa que sustente a fuga. Porque nesse ponto, a verdade deixa de ser conceito e passa a ser confronto direto com aquilo que se é. Se a essência da missão de Jesus pudesse ser condensada, ela não seria apenas "eu vou te salvar", mas também crê, anda e vive segundo a verdade, e também segue-me. Mas seguir, nesse contexto, não é copiar passos externos, é trilhar o mesmo processo interno, é atravessar as próprias sombras, é romper com as ilusões, é permitir que a consciência desperte de forma real e não apenas intelectual. O arquétipo do Salvador externo começa a se dissolver quando Jesus deixa de ser visto apenas como exceção e passa a ser reconhecido como aquele que revelou um caminho possível. Não alguém inalcançável, mas alguém que demonstrou o que pode ser alcançado. E nesse momento, a pergunta muda. Quando ele voltará? Para o que em mim ainda está adormecido? A missão de Jesus não terminou. Ela continua. Não apenas através de instituições, mas através de cada indivíduo que decide despertar. Cada vez que alguém rompe com a inconsciência, cada vez que alguém escolhe a verdade ao invés da ilusão, cada vez que alguém assume responsabilidade sobre si mesmo, a mensagem dele se manifesta novamente, não como religião, mas como experiência. Não como crença, mas como transformação. Não como algo distante, mas como algo vivo.